O próximo dia 4 de abril vai ser decisivo para a política no país. A data tem sido esperada por envolvidos no assunto ou mesmo por brasileiros que acompanharam o desenrolar da Operação Lava Jato e os efeitos na economia nacional. Estão prestes a serem julgados os recursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Lula foi condenado em segunda instância a uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os recursos apresentados pela defesa foram negados pelos desembargadores que mantiveram a condenação. Até agora, o réu, que é pré-candidato à presidência, permanece em liberdade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o presidente do Observatório Social, Márcio Minoro. Em São Carlos, o advogado José Reis e em Araraquara, a advogada Ana Beatriz Assunção. Começo aqui por Ribeirão Preto, o presidente do Observatório Social, Márcio Minoro. Márcio, a última decisão do STF quanto a esse famoso habeas corpus, que evitou a prisão do Lula, representa o que para a população? Boa tarde a você. Oi, boa tarde. É muito importante a gente lembrar que existe uma expectativa muito grande por parte da população no sentido de ser cumprida a questão da possibilidade de prisão após o julgamento da segunda instância, né? Então, nesse sentido, é esse o esperado. Houve no passado, logo após a promulgação da Constituição de 1988, um período parcial em que se possibilitou maiores recursos, mas voltou a ter a jurisprudência no sentido de permissão após a segunda instância. Deixa eu deixar mais claro aquilo que eu quis falar, que parece que ficou meio confuso. O habeas corpus está adiado. Quarta-feira agora a coisa vai ser decidida e vamos ver aquilo que o Supremo vai tomar de posição, porque tem uma briga descomunal nos bastidores para saber quem é que vai levar esse caso ou quem que não vai. Virou uma coisa meio de Fla-Flu ou, se preferirem, de Palmeiras contra Corinthians, o que é um negócio muito desagradável até para a democracia. Mas eu vou agora até São Carlos, advogado José Reis. José, para a macro-região, como reflete o processo que passa pelo Supremo e pode livrar muita gente da macro-região da cadeia? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Uma grande expectativa porque envolveu o nome de um ex-presidente, né? Então, gerou a expectativa na população brasileira. Espera-se que essa decisão seja tomada pelo Supremo agora no dia 4, ao discutir e julgar o mérito do habeas corpus, que vai permitir ou não a prisão em segunda instância daqueles condenados, né, em segunda instância. O problema todo é que envolve uma personalidade de grande repercussão no país. Mas, voltando ao habeas corpus, somente no Brasil era até então permitida o esgotamento de todos os recursos em última instância. Nos Estados Unidos, por exemplo, em toda a Europa, a prisão ela é permitida em segunda instância, após a condenação do réu em segunda instância. Veja que essa discussão no Supremo, ela discute mais quando é ferida uma lei federal, uma lei estadual. A condenação em segunda instância, ela não tem mais como ser revertida, porque o Supremo ela não vai discutir mais se a pessoa é culpada ou inocente. Então, o que se tem lá é o habeas corpus para reverter a questão da prisão em segunda instância ou não. Mas isso já está pacificado no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, e se esse habeas corpus mudar a jurisprudência, estaria mudando uma coisa que já foi decidida no Supremo Tribunal Federal. Eu vou agora até Araraquara, advogada Ana Beatriz Assunção. Ana, a população está indignada. Depois de uma decisão do Supremo, foi às ruas e protestou.
Essa população espera uma resposta definitiva, afinal de contas, vamos colocar um ponto final nesse debate, aclarar a situação e ver, afinal de contas, o que se quer. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, a gente não pode perder a fé e a esperança, né, de que o STF haja com prudência, coerência, como já decidiu isso em março de 2016, a respeito da confirmação da prisão em segunda instância. E acredito que o STF, com a pressão popular, embora muitos pensem que eles sejam padrinhos do ex-presidente Lula, eu acredito que a maioria deles vai decidir por bem, de acordo com a lei, de acordo com a coerência, e vai sim dar essa resposta ao povo brasileiro que está precisando disso. Coerência, você falou, mas que coerência é essa que um dia eu decido que não pode ter mais recurso acabou, foi condenado em segunda instância, tem que ser preso e depois eu volto atrás. Tem juiz fazendo isso lá no Supremo. Então, o STF sempre teve essa condição, né, de dar a sua jurisprudência e depois revertê-la. Tanto que se não houver essa coerência, se eles realmente decidirem que não vai valer mais o cumprimento de sentença já confirmado na segunda instância, existe a emenda constitucional que a gente pode reverter isso, existe a manifestação popular. Então, quer dizer, é uma Suprema Corte? É, mas a população é quem deve decidir o que é melhor para todos. Professor, a gente ouviu opiniões para mostrar que o Supremo tem que decidir. Fim de papo. Agora eu te faço uma pergunta. O que o Supremo decidir traz o que para a Lava Jato? Ô Roberto, o Barão do Rio Branco, que fez uma forma superior de política, que é a política de relações exteriores, ele dizia textualmente, aspas, há vitórias que não devem ser comemoradas. Fecham aspas. Isso mostra que, no âmbito do direito, a forma superior de direito não é nem direito, é uma virtude, é prudência. E daí a forma jurídica, que é a jurisprudência. E daí o seu dado fundamental. Um problema como esse deve levar em consideração que corre esse risco sério quando se julga somente a favor do que foi decidido em âmbito restrito pelo Lava Jato, ou que se coloque também contra o que ela decidiu. Ela é uma investigação de ordem policial. E, portanto, no âmbito do direito, nós temos que entender que uma questão como essa é mais ou menos um triângulo. O triângulo é um vértice da legalidade. Aquilo que está conforme o espírito da lei, o que está conforme o direito positivo. Bom, as questões normativas. O segundo, da legitimidade, que é diferente de legalidade. A matéria-prima com que se faz legalidade é confiança. Tanto que quando perde a confiança, um gabinete no regime parlamentarista cai. Esse é o segundo. E o terceiro vértice, que é política. Nas condições da ciência política, nós vamos para os manuais militares. Toda atitude certa, tomada no momento errado, é errado. Então, a questão do tempo, que é a matéria-prima com que se deve fazer direito, porque justiça fora do tempo, já dizia Rui Barbosa, é marcadamente injustiça, então nós temos que considerar que nós estamos diante de alguma coisa tremendamente responsável que nos lembra o caso do presidente Collor. O presidente Collor foi condenado pelas ruas, perdeu legitimidade, foi grande os protestos no Brasil daquela época, mas do ponto de vista de legalidade, ele havia perdido já o seu mandato quando ele ganhou 2 vezes no Supremo. O ministro Sidney Sanches explicou claramente que a legalidade estava abaixo da opinião pública. Portanto, ele perdeu a confiança, que é a matéria-prima com que você faz legitimidade. Eu estou achando que nós estamos diante de um momento de extrema dificuldade de analisar alguma coisa que envolve o presente, mas que dá mais ou menos sinalização clara a respeito de como se constrói o futuro. Não é fácil.
entrar nesse campo. A jurisprudência mostra que o direito, mais do que o direito, é uma virtude. E essa virtude em latim é virtus, quer dizer força. É uma força que pode mover o coração e a mente daqueles que julgam e da opinião pública em si. Olha, o caso do presidente Lula é o seguinte: ele está ganhando as pesquisas de opinião pública. Ele está resgatando a confiança, talvez porque estejamos fazendo dele um mártir. O santo Irineu dizia o seguinte, que a Igreja Católica prosperou no seu início adubada pelo sangue dos mártires. É um perigo fazer um mártir. Você pode fazer um mártir que momentaneamente tem o apoio da opinião pública, mas como a opinião pública é marcadamente volúvel, imediatamente ele perde a opinião pública, perde o contato, o apoio geral. Rapidamente, só para eu tirar uma dúvida, cada ministro está tendo uma constituição na cabeça? Parece que cada um tem uma opinião que diverge com a opinião da maioria. E nós estamos, parece que notícia... à Constituição? Porque, interpretar uma lei, né, me lembra da primeira anotação na aula de introdução às ciências do direito, no meu caderno. Lei e judiciário no Brasil existem para não ter justiça. Eu volto a Ribeirão Preto, conversar agora com o presidente do Observatório Social, Márcio Minoro. Márcio, transparência na vida política é uma necessidade. Prisões em cima de prisões feitas nos últimos meses. Essa transparência ou esta política praticada, vou ficar mais com a política praticada, ela está deixando falta de crédito na população? Sim, certamente. A política precisa ainda evoluir muito, principalmente em termos de gestão pública, porque hoje, principalmente com a Lava Jato, nós vimos que bilhões e bilhões de reais foram para a corrupção e, do lado oposto, nós vemos a nossa população morrendo por falta de atendimento, por falta de medicamento, com uma educação de baixa qualidade, baixa segurança. Então, o dinheiro está indo para o lugar errado. É necessário que os políticos tenham uma gestão mais eficiente, até mesmo cumprir a Constituição, porque entre os princípios constitucionais ligados à administração pública está lá o princípio da eficiência. Então, é preciso olhar com mais cautela com relação a esse princípio, para que a administração pública atenda, sim, o seu verdadeiro papel, que é atender a população e não os políticos. Eu vou a São Carlos agora, advogado José Reis. Decisão que o STF vai tomar será histórica e deixará marcas para o futuro? Quer dizer, vai deixar medo em fazer trambique político, trambique financeiro ou econômico? Nós estamos num momento histórico dessa divisão, no divisor de águas. Ou o STF toma uma decisão e diz para a população que o crime não compensa, ou ele vai dizer para a população que ser criminoso no Brasil compensa, com os inúmeros recursos que nós temos se a decisão for contrária à prisão em segunda instância. É um marco histórico para o Brasil, para nós e para os nossos filhos, para dizer para a população, olha, você cometer crime, você vai para a cadeia. Em virtude do que está acontecendo, né? Pessoas como as do presidente Lula, outras pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, estão indo para a cadeia. Isso é um momento histórico no Brasil, isso reflete o momento que nós estamos vivenciando nos crimes de colarinho branco, que até então dificilmente eram punidos no Brasil, mas esse momento de divisor de águas que o STF vai, nessa decisão que ele vai tomar agora no dia 4, vai refletir isso e dizer para a população, olha, se você cometeu o crime, você pode ser preso. Ou então vai passar uma mensagem dizendo o seguinte,
mesmo que você seja um criminoso, ainda o crime compensa porque existem inúmeros recursos e você pode continuar solto mesmo sendo um criminoso. Desde que você não tenha advogado que ganhe bastante, você vai para a cadeia. Se tiver também, você não vai, né? Nós temos bons defensores públicos e advogados que trabalham de forma gratuita na defensoria, que são bons. O que acontece lá é que são contratados aqueles ex-ministros, né, que tomam cafezinho no gabinete do ministro, enfim, pessoas de relacionamento, né? Você não vê alguém contratando um advogado sem expressão jurídica nesse âmbito nacional para defender um caso desse, né? Mas que nós temos excelentes defensores públicos, excelentes advogados, sim. É que o STF, ele julga muito politicamente. Existe a convicção em cada juiz. O juiz, ele deveria, pela Constituição, ser imparcial. Mas essa imparcialidade, ela é relativa, né? Porque existem convicções, crenças, né, dentro de cada juiz. Então, muitas vezes, ele julga com a sua convicção, com a sua crença, com aonde ele vive, a sociedade em que ele vive, acaba tendo influência sobre aquilo que ele decide. O problema está no cafezinho, o problema está na conversa dos bastidores, quem já esteve no Supremo como juiz, que habita lá passeando de um lado para o outro. Mas eu vou agora até Araraquara, advogada Ana Beatriz Assunção. Ana, a população quer uma resposta firme e forte dos juízos do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que esperar para depois daquilo que for decidido? Quer dizer, o que vem depois? Olha, depende, né, da decisão que eles tomarem, né? Então, se acaso Lula ocorra a prisão dele, eu acho que ele vai se tornar um mártir. Caso não ocorra a prisão dele, ele vai se tornar um herói para a maioria da população. Então, o que a gente tem que pedir? Para as pessoas se informarem mais. Hoje tem a internet, que tem tantos meios, né, para você ler, tantas coisas para se informar e para a gente se livrar desse vitimismo que fazem com o ex-presidente Lula, né? Ele é uma pessoa como outra qualquer, a lei vale para todos, né? Então é esse o meu entendimento. Eu fico com uma dúvida no que você estava falando, porque afinal de contas a punição vai ser jurídica ou vai ser política? Olha, o STF, ele é um órgão formado por ministros indicados pelo presidente da República. Eu acho que a gente já não teria esse tipo de problema se fossem pessoas concursadas, entendeu? Já haveria uma decisão, já com aquela coerência que eu te falei, não iria ser divergido, que já aconteceu da jurisprudência de 2016, entendeu? Tudo isso está acontecendo pelo aparelhamento do STF, infelizmente. Mas ainda há esperança que no dia 4 exista essa coerência e o povo vai ter essa resposta. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente do Observatório Social, Márcio Minoro. Em São Carlos, o advogado José Reis. Em Araraquara, a advogada Ana Beatriz Assunção. Está ao meu lado aqui o Golfeto. Golfeto, na sua última participação, você falou em prender, em soltar, soltar ou prender numa definição jurídica. Agora eu te faço uma pergunta. A condenação após a segunda instância, ela deveria ser justa ou justiça? É difícil porque cada país, e o Brasil é um dos excepcionais no sentido de exceção, tem uma legislação própria que evolui no sentido de só condenar depois de ter pelo menos um colegiado, é a segunda instância, ou de uma decisão monocrática de um juiz, portanto, na primeira instância. Tácito, o senador romano, estava me lembrando disso agora. Nada mostra mais o caráter de uma nação, dizia o senador Tácito, do que os seus decretos e as suas leis. Imagina o caráter da nacionalidade brasileira através dessa legislação diferente. Pode ser a única
que caminha no sentido de um direito positivo, no sentido de chegar à justiça. Mas pode ser a única que impede que o direito configure a realidade da justiça, intronize a justiça. Esse é um dado. Mas está provado, mais uma vez, que governar faz mal aos princípios. E que governar é construir confiança. Nós temos um problema no país, o seguinte: para se ter uma política social de esquerda, é preciso ter um governo da política econômica de direita. E nós não temos isso. Para você distribuir renda, você precisa gerar renda, em primeiro lugar. E o processo da esquerdização do país faz distribuir, mas não faz produzir. Então fica esse problema que nós estamos vendo na realidade. Não há nada mais perigoso do que uma crise econômica para o edifício do social. E essa realidade nós não podemos nos apartar dela, esquecendo de um fato singular. No Brasil, a sociedade está evoluindo mais rapidamente, com todos os defeitos, com todos os problemas, do que as instituições. As instituições caminham em progressão aritmética. Quando caminham? Enquanto que a sociedade tem ansiedade para a progressão geométrica, e que em crescer em progressão geométrica. Esse aspecto dicotômico é que leva a uma situação de dificuldade que é a que nós vivemos no presente momento. Tudo parte, portanto, da necessidade de se conscientizar o eleitorado, lembrando sempre que a informação é que é a básica. Enfim, o Brasil, a democracia brasileira também precisa, urgentemente, de uma imprensa que seja melhor do que ela. Para a gente encerrar, o povo aguenta mais impunidade ou está de saco cheio? O que é impunidade? É o crime continuado. E continua na sequência. Porque nós primeiro temos que ter a decisão, lembrando que o Supremo julga sempre politicamente, pelo menos foi o caso do presidente Collor. E o deslocamento político fez com que o presidente Collor fosse absolvido depois de ter sido condenado pela opinião pública. Como vai ser o caso do habeas corpus, quer dizer, corpo livre, do presidente Lula? Eis a questão. Boa tarde a você, uma feliz Páscoa. Para você também, bastante saúde para nós. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Uma feliz Páscoa também a Paulo Poça. Até mais.